aulas tem bastante coisa, não é tudo, tá? Mas tem bastante coisa do que a gente vai estar falando, cai nessa questão aí da CPA 10, CPA 20, tá? Ah, eu não quero trabalhar em banco, então nunca vou usar essa disciplina. Ainda que você não vai trabalhar em banco, é interessante você ter o conhecimento dessa disciplina, porque, assim, se você não estiver trabalhando no banco, um dia, como um administrador de uma empresa, talvez você tenha que sentar frente a frente com quem? Com um gerente de banco. Inclusive, tem colega aí que foi promovido para gerente de banco, não tem? Do oitavo aí, Sim, né? professor. Então. Então, assim, ainda que você fala, não tenho intenção nenhuma de trabalhar em banco, porque cá entre nós, tá? Estou no banco há mais de 20 anos, os colegas aí da sala sabem que trabalhar em banco é meio loucura, né? Tá? Mas, ainda que você não tenha intenção de trabalhar em banco, um dia você ali como administrador de empresa, você pode ter que estar sentando ali na mesa do gerente para ter um tete a tete com ele para ver lá o que ele pode estar te oferecendo. E assim, quanto mais você souber, mais eu não diria que você seria enganado pelo gerente do banco, porque os gerentes de banco não fazem isso, tá? Mas, mas quanto mais conhecimento você tiver, Será? não fazem não. Mas quanto mais conhecimento você tiver, mais coisa boa você pode extrair ali, né, do seu gerente, tá? E assim, isso é extremamente comum aí no dia a dia das empresas, na função de um administrador. Se você for contratado como administrador de uma empresa, do seu chefe está delegando essa atribuição de você, ó, vai lá resolver isso com o banco lá, tá? Então, tem essa importância nesse sentido, ainda que seja uma disciplina aí de conhecimento teórico, tá bom? Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Hoje, excepcionalmente, eu vou fazer só uma chamada, tá? Mais para o final aí. Então vamos começar a bater um papo. Vocês estão vendo minha tela aí? Uma tela de Excel? Sim. Tá. Sim. Legal. Então, o mercado financeiro, o mercado de capitais. Alguém quer dar alguma sugestão do que seja isso? Alguém já sabe o que é? Quer comentar alguma coisa, gente? Antes de começar a falar? E aí? Ninguém? Um de cada vez? E aí, Jaque, apareceu aqui na minha tela aí. Tá quietinha aí? Mercado financeiro, mercado de capitais. Pessoal que trabalha em banco aí, então, já que o pessoal que trabalha em banco tem que responder aí, ó. Vamos lá. Vocês acham que a gente vai ver aí nessa disciplina? Silêncio, gente. O pessoal que está em banco saiu? Nenhuma sugestão? Bom, então, Hoje, eu acho que o pessoal ainda está ainda um pouco frio ainda, com o tempo eles vão esquentando. Aliás, nós iremos, né? Tranquilo. O pessoal está meio caladinho mesmo. Bom, o que ocorre? Essa disciplina ela tem bastante a ver com economia, tá? Então, alguns conceitos que a gente vai estar tratando serão remetidos a conceitos de economia. Então, se eventualmente estiver falando alguma coisa e você não relembrar lá de economia, sinta-se à vontade para estar perguntando também, porque para o entendimento legal dessa disciplina tem que ter essa amarração com alguns conceitos econômicos, tá? Então, fique à vontade se no decorrer a gente estiver falando e tratar de conceitos econômicos que vocês não lembrem, tá? Então, ela tem bastante a ver com economia. E assim, quando vocês verem economia, não sei se vocês lembram, mas professor de economia, quem foi? Qual é o nome dele? Quem lembra aí? Pelo menos o nome do professor lembram, né?
O copo. Era o chinês. Copy? Sebastião. Ah, Sebastião. Copy eu conheço, Sebastião não sei quem é. Sebastião. O chinês era o... Eu sei quem é. Então, vocês devem ter visto com o professor de que em economia não se existe uma resposta precisa e fechada para conceitos econômicos. Não sei se vocês lembram disso, tá? Até porque economia não é uma ciência exata. Economia é o quê? Economia nada mais é do que uma ciência social. Ah, mas tem cálculo em economia? Tem cálculo em economia, tá? Mas esses cálculos, eles são baseados aí num conceito de não de exatas, mas justamente de humanas. Então, economia tem tudo a ver com ciências humanas. Economia não é ciência exata, tá? Por quê? Porque a economia, ela não é uma causa. Então, o que a gente vive do ponto de vista econômico não é uma causa, é um efeito. Então, a economia aqui no Brasil é do jeito que a gente conhece, porque é o efeito, né? É o resultado nosso como sociedade, tá? Então, a economia ela é um produto. Então, por que a economia lá na Alemanha é diferente do Brasil? São adotados os mesmos conceitos teóricos, tá? Conceitos teóricos que vocês viram, né? Keynes e outros autores, mais famosos aí Keynes. Então, os conceitos teóricos aplicados no Brasil e na Alemanha são os mesmos. Mas por que a gente sabe que tem uma diferença gritante na economia, na prática, no dia a dia aqui no Brasil e na Alemanha? Justamente porque a economia é um produto, é um resultado do quê? Da sociedade, tá bom? Então, é um resultado da sociedade. Então, cada país, ainda que siga ali mesmos modelos teóricos de economia, tem um resultado diferente, tá? Então, na prática, em economia, não se existe uma resposta fechada, uma resposta precisa. Não tem 1 mais 1 é 2. Então, vocês devem se lembrar que quando o professor de economia começou a conversar com vocês, ele falou, olha, eventualmente, se vocês me perguntarem o que é melhor, se é isso ou se é aquilo, eu vou falar para vocês que eu não sei. Não é? Tá? Só que esse não sei, a gente não fala para você que é eu não sei. Como que o economista diz? Quem assiste jornal aí de economia também percebe. Qual a palavrinha mágica que o economista diz para não falar não sei, né? E justamente não dar uma resposta precisa, porque não tem como dar uma resposta precisa. O que seria? Qual é a palavrinha? Ninguém lembra, gente? Pessoal do banco aí? Se o cara for lá fazer uma aplicação financeira, você vai garantir para o cara que o cara vai ter retorno? Você que trabalha em banco aí? Não. Então, não tem como garantir, né? Só que você não vai falar para ele também que não sabe. O que você fala para ele? Ó, há uma tendência... Probabilidade, né? Isso. Há uma tendência. Né? Então, essa palavra é bastante comum aí no meio econômico, tá bom? Então, há uma tendência de acontecer isso ou aquilo. Isso é em economia, justamente por não ter uma resposta exata, uma resposta precisa. Por quê? Porque em economia, 1 mais 1 nem sempre é 2. Tá? Em economia, 1 mais 1 tende a ser 2, mas pode ser que dê um número diferente de 2. Tá certo? Então, assim, eventualmente, no que a gente estiver falando, eu vou usar bastante essa palavra. Há uma tendência de acontecer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Tá certo? Ok? Então, não tem ali uma resposta precisa para tudo. Por quê? Porque é uma ciência humana. E ciência humana, aquilo é cheio de subjetividade. Tá? Ok? Tranquilo? Então, só para a gente fechar esse exemplo... tá. Outra coisa, antes de fechar esse exemplo, e outra coisa que é importante também, eventualmente, pessoal, vocês estão aí no 8º semestre, talvez já tenham ouvido isso de algum professor, mas só para reforçar, tá? É comum os professores, quando estão dando aula, usarem termos técnicos, tá?
E assim, eu lembro quando eu era aluno, já faz um tempinho, não lembro de muita coisa quando eu era aluno, mas isso eu lembro. Aí o professor chegava lá na frente, já faz um tempinho que eu fui aluno, mas eu lembro disso. Já faz tanto tempo que na minha época o professor, inclusive, fumava dentro da sala de aula, acredita? Olha como o tempo muda, né? Hoje não pode fumar nem no pátio, né? Então, eu lembro que eventualmente o professor chegava lá para dar uma aula, seja do que fosse, né? E ele começava a usar termos técnicos dentro do contexto daquela disciplina que ele está dando. Então, de RH usava termos técnicos de RH, de finanças, de economia, né? E assim, vira e mexe, um outro falava, pô, mas o professor só usa termo técnico, né? E assim, é natural isso, tá? Então, não veja isso com maus olhos. Você tem que enxergar o quê? Não tem problema você não saber, né? Porque eu lembro lá, a gente, aluno, falava, pô, o professor acha que a gente sabe isso? Não, o professor não acha que vocês não sabem, né? Que vocês sabem, mas ele está lá justamente disponível para que vocês tirem as dúvidas. Então, assim, essa questão de professor estar fazendo uso de termos técnicos não é para dificultar a vida de vocês, tá? Não é para parecer que ele sabe, nossa, como o professor sabe porque fala termos técnicos. Não é isso, tá bom? É justamente por quê? Porque são jargões, são termos utilizados naquela área que ele fala ali de maneira natural. E você, por estar na faculdade, você tem que estar aberto e receptivo para aprender. Então, enxergue, né, uma situação dessa como uma oportunidade de você aprender, tá? Em vez de falar, pô, o professor só fala termo técnico. Não, a hora de você perguntar é aqui agora. E, na verdade, vocês que estão aí na reta final do curso, vocês estão na contagem regressiva, né, justamente de perder essa oportunidade de ter alguém para estar podendo responder para vocês ali sem que haja constrangimento, né? Porque hoje, se você tiver uma dúvida de um termo técnico que um professor falou, você pode ficar tranquilo no sentido de que não há necessidade de você ficar constrangido, porque o professor vai, com toda a atenção, te explicar aquele significado, tá? Agora, se você deixar passar essa oportunidade, é aquilo, uma hora você vai sentar com o gerente do banco, e aí? Aí lá sim, ele começar a usar termo técnico, aí lá vai ser situação constrangedora você perguntar isso que você, tá? Então fiquem à vontade nesse sentido. Então, eventualmente, se eu começar a falar termos técnicos e você não sabe, não fique constrangido. Pergunte, tá bom, gente? Ok? Tá certo? Então vamos lá. Então vamos falar aí sobre essa questão de que, só para me fechar um exemplo aqui, e mostrar para vocês essa história de que não tem uma resposta, né, fechada em economia para tudo, tá bom? Então, assim, vamos pegar um exemplo simples. Inflação. Todo mundo sabe o que é inflação? Sem definições técnicas, o que é? De maneira bastante simplista. O que é inflação, gente? O que é inflação? A maior parte de vocês... Opa, desculpa, pode falar. É variação de preço entre um produto num determinado período de tempo. Isso, é uma variação de preço num determinado período de tempo. Agora, uma variação de preço para cima ou para baixo? Depende. Há sempre uma tendência, ou positiva ou negativa, para cima e para baixo. Assim, na verdade, a definição de inflação, não há, né? Aí nesse caso ela é específica. Existe deflação, né, professor? É um aumento, né? É inflação, tá certo, tá certo. Nesse caso é um Para aumento baixo seria contínuo. deflação. Isso, exatamente. A inflação é uma variação de preço num determinado período de tempo para cima, ou seja, a variação é o aumento dos preços, ok? Alguns autores dizem que, em vez de ele falar que é o aumento do preço, tá? Costuma falar que é a perda do poder de compra do dinheiro. E se você for analisar, na verdade, isso é sinônimo, né? Então, porque na prática, a hora que um preço aumenta, o dinheiro ele está perdendo o poder de compra, né? Então, vamos supor que você vai com R$100 hoje no mercado.
Então, você vai lá, com uma nota de R$100, você consegue comprar uma quantidade X de produtos, tá? Aí vamos supor que houve uma inflação aí num período de um ano, sei lá, de 10%. E você volta um ano depois lá, o que vai acontecer? Você vai lá com a mesma nota de R$100, só que essa nota de R$100 perdeu aquele poder de compra. Por quê? Você vai conseguir trazer menos mercadoria, tá? Por quê? Porque o preço aumentou, tá certo? Então é isso. Inflação é o aumento do preço no decorrer do tempo ou a diminuição do poder de compra no decorrer do tempo também, tá? A maior parte de vocês aí tudo novinho, né? Para mim aparece a data de nascimento de vocês aqui no sistema aqui. Eu estava vendo aqui antes de entrar na aula com vocês. Então, a boa parte de vocês não viveram a época de alta inflação que teve no Brasil, tá? Eu também não vivi, tá? Eu não sou dessa época, mas meu pai me conta essa história, tá? Eu sei porque meu pai me conta, tá? Não é porque eu vivi, não. Mas a época de alta inflação que tivemos no Brasil, década de 80 e metade da década de 90, meados ali de 94, até meados de 94, tínhamos um grande problema de inflação no Brasil. Por quê? Porque os preços aumentavam muito rápido, tá? E assim, é algo até difícil da gente que não viveu isso tá imaginando, tá? Mas o preço ele aumentava tão rápido que funcionava o seguinte: você recebia vamos supor, você recebia na segunda-feira o seu salário e você tinha que ir no mercado na própria segunda-feira. Por quê? Porque se você deixasse para ir no sábado, aquele dinheiro que você recebeu na segunda, se você fosse no mercado na própria segunda, você conseguiria fazer uma compra, comprar uma quantidade X de mercadorias, tá? Se você esperasse para ir no sábado, o preço aumentava tão rápido no decorrer da semana que não é exagero dizer que se você esperasse até o sábado, aquela quantidade de dinheiro que você recebeu do seu salário seria suficiente para comprar aí, sem exagero, metade daquilo que você compraria na segunda-feira. Vocês conseguem perceber isso? Tá? Não sei aí se alguém já ouviu essa história, se viveu essa época. Tem alguém aí que lembra dessa época, gente? Isso foi em 94? Na verdade, foi um pouco antes. O auge disso 93. tudo mesmo, esse pico disso foi mais ou menos em 89, 88. Nossa, a coisa era feia, né? 88, 87, então nem se fala, né? Porque, se eu não me engano, em 93, 94, ocorreu uma situação semelhante. Tinha. 93, 94 tinha também, tá? Mas o pico mesmo foi ali, 86, 89, a coisa foi bem feia, foi nesse sentido, tá? Então, assim, a inflação ela é nociva para a economia. Por quê? Porque o dinheiro perde o valor de compra, né? Então, o dinheiro perdendo o valor de compra, o dinheiro perde uma da finalidade dele, que é qual? Que é a reserva de riqueza. Uma das finalidades da moeda, uma das finalidades do dinheiro é a chamada reserva de riqueza, não é? Depois a gente volta a falar sobre isso. Mas quando tem inflação alta, ele perde essa característica de reserva de riqueza. Por quê? Se desvaloriza muito rápido, tá? E um outro malefício da inflação é justamente no sentido de que você não consegue fazer planejamento financeiro. Então, nessa época, década de 80, comecinho da década de 90, as pessoas comuns, trabalhadores, né, como a gente, que marca cartão ali para trabalhar todo dia, elas não conseguiam fazer planejamento financeiro como a gente consegue hoje. Então, hoje, ainda que seja difícil, não é que seja fácil, mas ainda que seja difícil, é possível se você pegar, parar e falar, bom, eu quero comprar um carro daqui a 2 anos, né? Eu quero fazer uma viagem para o exterior, eu quero fazer uma viagem para o Nordeste, né? Hoje, como a inflação está sob controle, então a gente consegue fazer esse planejamento. Quando a inflação não está sob controle, quando
essa desvalorização do dinheiro ela é muito rápida, fica difícil você fazer esse planejamento. Por quê? Porque você não sabe quanto o seu salário vai valer no mês que vem. E por mais que o seu salário seja corrigido com base na inflação, o seu salário sempre é corrigido atrasado. Então, ou seja, você sempre vai estar perdendo numa situação aí de inflação, tá? Então, uma grande dificuldade que as pessoas, tanto físicas quanto empresas, era justamente esse quesito. Como eu vou me planejar financeiramente para adquirir as minhas coisas ou para montar uma empresa? Então, ficava difícil. Tanto é que quem comprava carro zero nessa época aí, década de 80, era só gente rica mesmo, tá? Hoje não. Se a gente faz um planejamento, a gente consegue ir lá comprar um carro, fazer uma viagem, comprar uma casa, né? Então fica mais fácil nesse sentido. E você já deve ter ouvido falar que a inflação é nociva, né, para a economia, não é isso? Tá? Então, aí só para a gente fechar com aquele exemplo de que não existe resposta fechada para tudo. Então, você já deve ter ouvido, estou reforçando aqui alguns exemplos de como a inflação pode ser nociva aí na economia. Então, você fala, bom, se a inflação é nociva, então eu vou no lado oposto, né? Eu vou no lado oposto. Por quê? Porque se eu for no lado oposto, aí vai ser bom. Então, vamos trabalhar com extremos. Se a inflação é ruim, então o oposto de inflação é bom. O que é o oposto de inflação? É isso que alguns colegas disseram aí. O oposto de inflação é a diminuição do preço. É a diminuição do preço. Então, em vez de aumentar, o preço diminui. E a diminuição do preço é boa ou ruim para uma economia? O que vocês acham? É relativo, né? É isso. A melhor resposta é depende, né? Tá? Uhum. Há uma tendência de alguma coisa, mas não dá para pegar e falar também que é ruim. Então, um pouquinho de inflação é bom para a economia, tá? Muita inflação é ruim. Um pouquinho, talvez, pode ser bom. Então, vou tentar passar esse exemplo para vocês aqui, certo? Então, vamos lá. O que ocorre? Vamos imaginar aqui primeiro uma situação de deflação, tá? Então, numa situação de deflação, vamos supor que você está planejando comprar um carro, tá? Você vai lá comprar um carro, sei lá quanto está um carro, 50 mil, 30? Quanto está um carro, gente? Na faixa de 50, viu? Porque 50 não existe mil? carro popular no Brasil. Você vai comprar um Onix, está 50, 60 conto. E é um carro simples. Pois é. Então, o preço de um carro tem a ver com o quê? Tem a ver com economia, não é? O preço de um carro tem a ver com economia. Aí volta naquilo que eu falei. Por que o preço aqui do carro é salgado, né? Porque é produto aí da nossa sociedade. Já a gente fala sobre isso, tá? Mas deixa eu vir aqui para a deflação. Então, vamos lá. Você vai lá e vê o preço do carro hoje, tá certo? O preço do carro hoje, 50 mil reais. Vamos supor que a gente está aqui numa situação de deflação, tá? Então, vamos tentar simular uma situação de deflação. Então, daqui a um ano, futuro, então, daqui a um ano, se a gente está numa situação de deflação, esse mesmo carro que hoje custa 50 mil reais, esse carro daqui a um ano ele estaria mais ou menos do que 50 mil? Menos. Menos. Tá? Vamos chutar aqui, só para... Tá? Estou exagerando aqui, mas só para a gente chutar. Então, vamos supor que daqui a um ano, você considerando esse cenário de deflação, você prevê que esse carro vai estar custando 45 mil. Tá? Então, olha só, o que acontece aqui numa situação de deflação num país? Uma situação aí profunda de deflação. O que vocês acham que acontece? Então, imagine você como consumidor. O carro que eu quero comprar hoje custa 50, daqui a um ano ele custa 45. Há uma tendência, olha a palavra, há uma tendência de você querer fazer o quê nessa situação? O que você acha? Deixar para comprar o ano que vem. Oi? Isso, deixar para comprar o ano que vem. Olha só, há uma tendência de eu deixar para esperar o ano que vem. Só que aí, como você está numa situação de deflação, você sabe que daqui a 2 anos, esse carro está
sei lá, R$ 42.000. Tá vendo? Aí daqui um ano você, pô, o carro está 45, mas daqui mais um ano eu sei que vai estar 42. Há uma tendência do quê? De mais uma vez você deixar por ano seguinte. Não é isso? Tá? E assim vai indo. Não é isso? Então, na prática, uma situação de deflação, por mais que pareça, nossa, que legal se o preço diminuir, por mais que pareça uma situação legal, né, entre aspas, ela pode ser nociva para a inflação, porque na prática há uma tendência das pessoas fazerem aí o que a gente chama de postergar consumo. O que é postergar consumo? Deixar de comprar agora e comprar depois. Tá certo? Ok? Então, uma situação de postergar consumo, na prática, as pessoas estão fazendo o quê? Elas não estão consumindo agora. E a nossa sociedade, ela é baseada em quê? A nossa economia é baseada em quê? Consumo. Consumo. O nosso sistema econômico é baseado no consumo. Então, você tem o seu emprego, por quê? Porque alguém consome o produto ou o serviço que a sua empresa oferece. Se um dia deixarem de consumir o produto ou o serviço que sua empresa oferece, o que vai acontecer com a sua empresa? Ela vai deixar de ter, ela vai deixar de existir, não tem razão de existir, não é? Uma empresa, isso daí é definição de marketing, uma empresa, né, aqueles conceitos lá de marketing, a gente vê lá, uma empresa serve para quê? Para atender uma necessidade do mercado, não é isso? Então, se deixarem de consumir, não tem o porquê você ter seu emprego, tá? Então, olha só, numa situação de deflação, há uma tendência das pessoas postergarem o consumo, justamente porque fala, pô, vai diminuir, eu consigo segurar mais um ano aqui sem carro mesmo, pagando Uber, tá? Então, deixa eu ficar sem, porque eu ganho. Se eu deixar de comprar, eu ganho, tá? Perceberam o lado ruim da deflação? O lado bom de uma deflação controlada é que até certo ponto ela aumenta o consumo também. Ela não aumenta o consumo? Quando abaixa um pouquinho o preço, aumenta o consumo. Então, quando a gente vai no mercado, tem lá uma promoção no Danone, opa, está numa situação normal que o Danone está lá no preço normal, você fala, quer saber, não vou levar não, está muito caro, não é? Aí você chega lá no mercado, caramba, meu, aquele danetão lá, gostoso, todo cremoso, metade do preço, o que você fala? Vou levar 2 bandejas logo, não é assim que acontece, gente? Ou é só comigo? Sim. Tá? Então, um pouquinho de deflação, ou seja, um pouquinho de redução do preço, é interessante. Por quê? Porque ela atrai o consumo. E a nossa economia é baseada no consumo. Tá? Mas uma deflação excessiva, ela atrapalha justamente o consumo. E já ao contrário, então, a gente sabe aí que inflação é nocivo, né? Vocês viram essa economia, né? A inflação é nocivo. A gente pode bater o martelo que inflação sempre é nocivo? Inflação tem um lado bom? Depende do lado que você está, né, Ângelo? Se você, por exemplo, se você vende para o exterior e aí aqui tem uma inflação e o nosso dinheiro está se desvalorizando, a tendência é que o nosso produto fique mais barato lá fora e que a gente consiga vender mais, né? Então tem esse lado bom. Tem essa questão aí da relação com o mercado externo. Isso daí já é um pouco, tá correto do seu ponto de vista, mas isso daí já é um pouco mais complexo, a gente vai ver mais para frente. Mas um pouquinho mais básico. O que vocês acham? Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Você vai comprar o mesmo carro hoje, ele custa R$ 50.000, tá? Ele custa R$ 50.000. Daqui um ano, numa situação de inflação, ele vai estar custando mais ou menos do que 50 mil? Mais. Né? Então, vamos supor que, em vez de ser os 50, daqui a um ano, ele vai estar 55. Não é isso? Então, se você sabe que tem um pouquinho de inflação, o que você faz? Há uma tendência do quê? Se você sabe que o preço vai aumentar? De comprar no primeiro ano. De comprar, não é? Então, olha só, um pouquinho de inflação pode ser benéfico. Por quê? Porque faz com que
Agora, em vez de postecipar consumo, o que eu faço? Ao contrário de antecipo. Viram só? E a economia é baseada em quê? Em consumo. E, assim, a situação é tão, assim, essa questão de antecipação de consumo, né? No Brasil era tão natural que boa parte do consumo, principalmente de objetos de grande valor, exemplo aqui de carro que a gente está dando, as pessoas pegam empréstimo, né? Então, quando se pega empréstimo, a pessoa está fazendo o que na prática? Ela está antecipando o consumo. Porque uma pessoa, quando pega empréstimo, ela não quer esperar o tempo para que ela junte aquela quantia. Então, quando uma pessoa toma empréstimo, a gente diz em economia que ela está antecipando o consumo. Tá? Então, se a inflação é boa, vamos aumentar a inflação? Não, também não é assim, porque ela tem o efeito negativo também na economia. A gente vai estar vendo mais detalhes desses efeitos aí no decorrer do semestre. Tá? Perceberam? Então, assim, isso daqui só para fechar aquele exemplo de que eu não posso pegar e bater o martelo. Inflação é ruim, né? Deflação é bom. Não é. Depende da situação. Então, há um tempo atrás tínhamos aí uma situação de inflação, né? Ela está sob controle, mas ainda assim a gente sente o efeito no nosso bolso, a gente vai ver o porquê disso, tá? Porque existe uma certa imprecisão aí na questão dos índices inflacionários. O Japão, há um tempo atrás, ele estava preocupado justamente porque ele viveu uma situação bem ao contrário à nossa, de deflação contínua. Então, estava vendo aí, há cerca de 2, 3 anos, o governo estava preocupado porque, caramba, os preços estão baixando mês a mês, né? Isso é ruim. Por que é ruim? Está explicado aqui. Há uma tendência das pessoas posteciparem o consumo, tá? Ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguma Professor, sim? é correto afirmar, então, que a deflação pode ser usada para frear um pouco o consumo, já que o preço vai abaixar, no exemplo aí do carro, e na inflação, meio que forçar a pessoa a comprar, um exemplo hoje, do que esperar um pouco? Então, depende da situação, tá? Mas dependendo da situação econômica do país, sim, pode ser usada, tá? Pode ser usada. Certo. No Brasil, talvez não daria certo uma situação de deflação do governo estar usando essa questão aqui de, talvez, diminuição de preço, tá? Para frear o consumo. Por quê? Porque a gente tem o chamado, especificamente no Brasil, o chamado demanda acumulada, tá? Então, não sei se vocês viram isso daí em economia, mas só para relembrar, o que é demanda acumulada? Demanda acumulada são aquelas necessidades mais próximas do básico que ainda não foram saciadas, tá? Então, exemplo, aqui no Brasil. Então, vamos pegar aqui o exemplo de carro, né? Aqui no Brasil, tem muita gente ainda que não tem carro e ainda vê o carro como status. E aquelas que têm, veem um carro como status, né? Então, essa situação de eventualmente baixar o preço para diminuir o consumo do carro, talvez não dê certo no Brasil por causa disso. Porque a pessoa vai justamente ver como uma oportunidade de adquirir aquele bem. Por quê? Porque ele ainda não tem. Isso é chamado o quê? Demanda represada. Tá? Então, assim, considerando que a gente é um país em desenvolvimento, a gente ainda tem bastante questão aí de demanda represada. E então o governo tem que pensar nisso, dependendo da ação que ele vai tomar ali para tentar frear um consumo. Então, às vezes ele vai tomar uma ação para frear o consumo e acaba aumentando, porque ele tem que levar em consideração esses outros fatores. Um deles é essa questão aí da demanda agregada, tá? Demanda agregada não, demanda represada, tá? Ok? Mas de maneira teórica é possível? É. No Brasil seria possível? Na situação atual, dependendo do tipo de bem, isso não funcionaria, tá? Isso não funcionaria por causa
demanda represada. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Então, você está vendo como vai se costurando várias observações, né? Tá? Então, por isso que administrar a economia de um país não é simples. Oi, pode falar. Eu não sei se se enquadra, tipo, na matéria, mas é correto afirmar que hoje o real ele está desvalorizado em relação às outras moedas, porque a gente está vendo um forte crescimento do euro, do dólar, está cada dia mais alto. E isso aí é uma supervalorização da moeda deles ou é uma desvalorização da nossa? É uma desvalorização da nossa, tá? A gente vai tratar disso nessa disciplina, sim. É uma disciplina, essa parte especificamente de câmbio tem bastante coisa para a gente estar vendo, mas a gente vai estar tratando, sim, tá? Mas respondendo de maneira bastante simples, a nossa moeda está desvalorizada, tá bom? E aí existem motivos aí que fazem com que ela desvalorize. Uma delas são questões políticas, tá? E assim, isso influencia no quanto a moeda vale, né? Então, quando você fala moeda está desvalorizada, significa que ela passou a valer menos, não é? E assim, normalmente você dá mais valor para aquelas coisas que você confia ou que você não confia. Que a gente confia, né? Isso, exatamente. Então, um dos motivos da desvalorização, não só esse, tá? Mas um dos motivos da desvalorização da moeda no Brasil é a desconfiança que os investidores estrangeiros têm na condução da política econômica do nosso país atualmente, tá? Não estou querendo aqui falar de governo, então, mas assim é um fato, tá? Então não vou estar dando juízo de valor meu. O que você acha do governo Bolsonaro? Não vou entrar nesse mérito, mas assim é algo que influencia justamente por causa disso. Então há uma tendência de você valorizar mais o quê? Aquilo que você confia. Se você passa a desconfiar de alguma coisa, você não valoriza tanto. É a mesma coisa com o dinheiro de um país, tá? Um dos fatores com que fazem, não é só esse, mas um dos fatores importantes com que fazem com que o dinheiro de um país desvalorize é isso. Qual é o grau de confiança que o governo passa na condução econômica do país, certo? Ok? Não quero afetar bolsominions e nem petralhas, tá, gente? Então, assim, a gente sabe que, eventualmente, nas nossas explicações, eu vou ter que estar esbarrando em exemplos de políticas econômicas, tá? Então, assim, há uma tendência natural, é claro, de eu estar falando de políticas econômicas atuais, que a gente tem vivido agora, tá bom? Então, eventualmente, se você voltou no Bolsonaro, é um bolsominion, não entenda como crítica, mas é exemplo prático que a gente vai estar dando. Então, assim como também quando estava o PT no poder, eu ia dar exemplos, né, referente à política econômica, eu dava exemplos que estavam acontecendo na época. Tá? Então, para quem é petista, também era o mesmo recado. Ó. Não é porque eu sou contra o PT, não é porque eu sou contra o Bolsonaro. Tá? Mas boa pergunta essa, mas a gente vai ver. E isso tem uma implicância tão grande no nosso bolso, né? Por mais que você fale, o que o dólar vai influenciar na minha vida, né? Mas influencia muito. Tá? E assim, muitas pessoas não têm essa noção e às vezes até desmerecem, né? E falam, isso daí quem vai se ferrar com dólar alto são as pessoas ricas que vão passear nos Estados Unidos na Disney. Não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, o dólar aumentar, ele vai influenciar justamente muito mais na classe média, ainda mais que você jamais tem intenção ou vontade de estar indo para a Disney, do que o ricão lá, tá? Mas a gente vai ver isso daí mais para frente, tá bom? Ok? Ok. Tranquilo? Então é isso. Então vamos lá. Então essa situação da inflação, só para fechar o exemplo aqui que eu estava dando, certo? E aí, voltando aqui no preço do carro, é só para mim dar um exemplo de que a economia é um produto e não é uma teoria fechada, aplicada ali, certinho de 1 mais 1 é 2. E justamente ela representa o resultado de uma sociedade.
A gente deu aqui o exemplo de carro. Acho que foi até o Paulo que falou, o preço do carro aqui é caro, né? Tá. É assim, de fato, o preço do carro é bastante caro aqui no Brasil, por vários fatores, né? Isso tem a ver com o quê? Justamente por causa da necessidade característica da nossa sociedade. Então, assim, eu não sei o quanto vocês sabem aí de diferença de preço de carro com outros países, tá? Mas com certeza você já deve ter ouvido falar nessa questão. Então, a questão não é só a tributação. Então, falar é que o carro aqui tem muito imposto? Tem também. Mas não é só isso. Não é só a questão de imposto, não é só a questão de tributação. Porque o preço de uma mercadoria, no caso o carro que a gente está falando, ele não é definido necessariamente por matemática. Ou seja, eu gastei tanto para fazer esse carro, vou colocar uma margem de X%, vou vender o carro por um preço final de tanto. Mas a definição de um preço de venda de um produto é levada em consideração fatores subjetivos também. E esse fator subjetivo, ele é simples. A grande pergunta, né, a grande questão que tenta se descobrir é: quanto querem pagar no meu carro? E assim, pode até parecer contraditório, mas o brasileiro não quer pagar um preço barato. Você fala, nossa, será? O que vocês acham? Por que o preço do carro aqui é caro? E em alguns países, não são todos também, tem lugar no mundo que o carro é mais caro do que aqui no Brasil, tá? Mas vamos pegar um país aí, então vou pegar um país que eu conheço aí de causa mesmo. Então, vou comparar aqui Brasil e Canadá. Não vou comparar nem com os Estados Unidos, tá? Então, gosto muito do Canadá, adoro sempre que tenho oportunidade, eu gosto de dar um passeio para lá, né? E assim, o preço do carro lá é barato comparado com o preço daqui. Por quê? Justamente porque o consumidor lá não quer pagar caro, né? E o querer pagar mais caro ou mais barato, parece até falar, pô, como assim? Como eu não quero pagar barato num carro? Mas são fatores subjetivos do resultado comportamental de uma sociedade, tá? Então, exemplo, vamos comparar dois carros aqui. Isso eu vi com os meus olhos. E assim, hoje você tem internet, você pode ir lá e conferir. Entra aí num site de uma concessionária lá do Canadá, você vai ver. Entra num site de uma concessionária da Alemanha, você vai ver o preço, tá, do carro, você compara. Mas isso eu vi, vamos comparar um carro que existe aqui e existe lá, o mesmo carro, tá? Então, vamos pegar o Corolla. Então, o Corolla aqui no Brasil, vocês acham que é um carro básico, já é um carro de luxo? O que vocês acham para o nosso mercado? Quem tem um Corolla já está mais ou menos estável. O que vocês acham? Um Corolla zero. É médio. Oi? É médio. Um Não é Corolla luxo, zero já é uma paulada, né? Já tá 90, passa aí uns 100 120 mil, não é isso? por aí. Então, olha só, já é um carro aí, segmento médio para alto. É claro que tem outros que aí, né? Mas aí é outra história, né? Tem carros de 300 mil, mas assim, os carros comuns, né? Então, assim, você vê uma pessoa para pegar e investir um valor desse num carro, ela já tem que ter uma certa estabilidade financeira para estar investindo 120, 130, 140 mil reais num carro. Não é isso? É ou não é? Tá? E assim, nas obras publicitárias, a gente vê, né? Então, para quem o carro é direcionado? Não consegue? Então, você vê lá a propaganda do Corolla. A gente consegue identificar pela propaganda qual é o público-alvo. Não é isso? A gente percebe justamente isso. O cara ali que já está estabilizado na carreira, tal, não é? Tá? Lá no Canadá, o mesmo carro, Corolla, mesmo modelo, tudo certinho, mesmos detalhes, tudo certinho. A propaganda na TV do Corolla é voltada, sabe para quem? Para o primeiro carro da pessoa. Então, a propaganda do Corolla lá no Canadá, eu lembro disso. Eu vi com os meus olhos lá, né? Na TV, ali no comercial do jornal.
É um menino, né? Menino novinho, até com espinha na cara, lá eles começam a dirigir com 16 anos, né? Espinha no rosto ainda, parando na frente da casa da namorada, buzinando, né? Para levar ela no cinema, como primeiro carro. Então, olha só, a gente vê a diferença aí. Então, são situações de vida diferentes. Um adolescente acabando de começar a vida para comprar o mesmo carro que aqui é direcionado justamente para quem já está mais estabilizado aí do ponto de vista financeiro, né? Por que essa diferença? O mesmo carro. Por quê? Porque aqui a gente tem uma demanda, cai na questão da demanda represada, tá? E a demanda represada é isso. Se me ofertar, eu vou comprar. Quando está falando de demanda represada, significa isso. É demanda que não foi atendida, né? E assim, e uma outra coisa, né? O que o carro simboliza para o brasileiro ainda? Isso daí é estudo de marketing que diz, tá? Não é definição minha, não. O carro, ele ainda representa para o brasileiro status. Diferentemente, exemplo, lá no Canadá, né? Então, lá no Canadá, o carro não representa status. O carro representa simplesmente algo necessário para o cara se locomover, mas não um status, né? É claro que existem, mas lá não tem esses carrões que representam status, de fato sim, né? Mas aí já é uma outra esfera. Então, uma Ferrari é Ferrari em qualquer lugar do mundo. Então, uma Ferrari vai gerar status ainda que seja no Canadá, na Alemanha, né? Mas o carro comum ali para o transporte no dia a dia, eles não veem como status. E aqui a gente vê. Isso para o brasileiro ainda é status. E se é status, o que acontece? Há uma tendência, ó a palavra, há uma tendência das pessoas estarem dispostas a pagar um pouco mais. Porque, na verdade, subconscientemente, as pessoas pensam, eu queria pagar caro, barato, né? Mas isso é uma condução subconsciente do comportamento das pessoas. Como o carro ainda representa um status, a pessoa se dispõe a pagar mais caro. Por quê? Porque o que gera status é o quê? É justamente a diferença. Então, quanto mais caro é o carro e a pessoa consegue ter, mais longe ela vai ficar daquela pessoa que não consegue. Isso gera o quê? O status. É um ponto de vista que boa parte, não são todos, é claro, mas boa parte do brasileiro ainda vê um bem como status, que no caso aqui é o que a gente está falando de um carro. Tá? Então, no subconsciente coletivo, é interessante que um Corolla custe 140 mil reais. Por quê? Porque eu vou gerar status se eu tiver ali num Corolla zero. Tá? Porque a maior parte das pessoas não vão conseguir comprar. E como somos uma sociedade que ainda tem muito essa questão baseada em status, né? Então, isso pesa, não é? E assim, talvez você já tenha ouvido falar, não sei se alguém aqui já morou fora ou até trabalhou fora. Japão, toda sala sempre tem alguém que morou no Japão. Não sei se aí tem alguém, né? Tem alguém que morou no Japão ou já morou fora, gente? Mas uma característica que, ainda que vocês não tenham morado fora, né, ou talvez ido para fora, mas com certeza vocês já ouviram falar, é que alguns países, principalmente os países desenvolvidos, as pessoas são mais frias. Vocês já ouviram falar isso? Já ouviram falar? Sim. As pessoas são mais frias. Então, exemplo, o Canadá, né? Então, muita gente fala, pô, o Canadá é muito mais frio do que o brasileiro, não é? E essa frieza é uma característica, vamos chamar assim, da sociedade de lá. E como a gente começou falando que a economia é o resultado do comportamento de uma sociedade, é claro que a economia vai ser influenciada por esse comportamento mais frio, não é? Então, exemplo, nesses países mais desenvolvidos, por serem mais frio, o cara malemar fala um bom dia ali para você, não é? Ou seja, ele não está nem aí com o carro que você tem ou deixa de ter na sua garagem. Por quê? Ele não está nem aí. Justamente por essa característica de frieza, vamos chamar assim, né? Então, isso faz com que se diminua o quê? O status. Né? Então, isso faz com que se diminua o status. Se diminui o status, isso vai impactar na economia? Sim. Por quê? Porque o cara não quer saber
cara entra lá, ele não sabe a cor do carro do vizinho. Por quê? Por causa dessa característica de tá nem aí, né, entre aspas, no bom sentido, com o que o cara tem ou deixa de ter. Talvez diferente um pouco ainda da nossa cultura brasileira. Isso, é claro, vai estar influenciando aí no preço final, né? Então, aqui é normal. Bom, você viu lá que legal, o cara pegou o carro, né? É uma característica nossa. Não estou falando que é certo e nem errado, tá? Mas é uma característica nossa? É, né? Sendo que lá o cara chega com um carro, trocou de carro, ninguém nem... Oh, você trocou de carro? Nossa, né? Tá? Por quê? Por causa da característica. Isso diminui status. E há uma tendência dos países mais desenvolvidos também haver uma distribuição de renda um pouco melhor. Então, aqui, por que um médico aqui ganha muito mais do que um administrador? Por quê? Por que vocês acham? Para gerar status. Simplesmente por causa disso. Tá? Simplesmente por causa disso. Então, em países desenvolvidos, o salário de um médico, se ele tiver uma diferença, não é uma diferença que a gente sabe que tem aqui no Brasil. Então, aqui você falou que o cara é médico, você já pressupõe que o cara é o quê? Que o cara é rico, não é? E assim, e o sistema nosso é que as coisas acontecem sem a gente perceber, gente. E o sistema nosso, ele é voltado para que fique dessa maneira gerando status, né? Tanto vamos pegar aqui, então já dei o exemplo do carro, né? Então, vamos dar o exemplo agora da profissão. Isso é gerenciado de uma maneira pelos políticos, tá? E quando eu falo políticos, são todos. Não estou querendo falar que, está falando do Bolsonaro, não estou falando dele, eu não estou nem aí, tá? Não é isso. Mas tudo é gerenciado para que esse status se mantenha, essa diferença na sociedade se mantenha. É claro que o discurso do Senado, dos deputados, dos presidentes é diferente. Não, a gente tem que tentar diminuir a desigualdade social, mas no fundo eles não trabalham para isso. Eles trabalham justamente para que mantenham-se certos níveis, tá? Então, exemplo, no caso aí de profissão. No caso de profissão, a gente pressupõe justamente, o cara fala que é médico, a gente já pressupõe que o cara é rico, não é? E como quebrar essa bolha? É tão bem amarrado pelos nossos representantes no governo que a gente não consegue romper essa bolha. Por quê? Justamente para manter o status, qual que é o preço de uma faculdade aí? Quanto o cara paga por mês para fazer uma faculdade de medicina? 10, 15 mil reais por mês. Com isso, quem consegue entrar na bolha? Aí a bolha não rompe. Entenderam? Então, há um certo interesse no Brasil na manutenção ainda dessa diferença de classes sociais. E tudo é feito, nada é por acaso, tá? Tudo é feito de maneira que se amarre para que não seja quebrado, né? Então, exemplo aí da profissão. Então, lá, exemplo, Canadá. Se você tem Canadá, Alemanha, né? Então, se você acha que você tem vocação para ser médico, o fator financeiro puro e simplesmente, tá? Lá tem as dificuldades também na questão de financiamento de estudo, tá? Mas a questão pura e simplesmente não vai ser questão financeira. Vamos pegar em um país extremamente desenvolvido, vamos deixar Canadá para trás, Alemanha para trás. Vamos pegar os países extremamente desenvolvidos, exemplo ali, Finlândia, tá? É um país extremamente desenvolvido. A pessoa ela não vai escolher ali a profissão dela em função do valor da mensalidade da faculdade, mas justamente o quê? Naquela predisposição do que ela pretende fazer, né? Então, uma pessoa comum, ela consegue fazer lá um curso de medicina se ela achar que ela tem o dom para aquilo, né? Da mesma maneira que uma pessoa comum consegue fazer uma engenharia, da mesma coisa que uma pessoa comum consegue fazer uma administração, da mesma maneira que uma pessoa comum decide que vai fazer ali uma enfermagem, tá? E tudo isso vai refletir no quê? Aonde? Na economia, tá? Perceberam? Então a economia
ela é um resultado do comportamento da sociedade, né? E só fugindo um pouquinho de economia, mas no final das contas, é claro, no final das contas tudo acaba, né? Então a gente ouve muito falar isso, ainda que você não tenha vivido lá fora ou ido lá para fora, você já ouviu isso. Ah, lá os caras são muito frios, não sei o quê, tal, tal, tal. Vamos pegar aqui exemplo de novo o Canadá, né? Então, de fato, a gente percebe aí algumas diferenças na relação social entre as pessoas, né? Então, exemplo, para você ir na casa de um amigo seu ou até mesmo na casa de um parente, até mesmo na casa do seu pai, você não chega chegando. Aqui no Brasil a gente chega chegando. Lembrando, pessoal, não estou fazendo crítica, tá? Quando eu falo do Brasil, eu faço parte disso também. Não é crítica, não. Eu faço parte disso e não estou entrando em mérito de julgamento de que eles são melhores ou piores. Estou colocando fatos que, no final das contas, influenciam aí na economia, tá? Mas essa questão, na verdade, de falar que os outros países são mais frios, o Brasil é um país, né, as pessoas são mais quentes, são mais emotivas, são mais legais, vamos chamar assim, tudo isso foi implantado também na nossa cabeça para que a gente acreditasse nisso. Só que, de fato, se a gente for analisar friamente, talvez não é bem assim, tá? Por quê? Então, fala-se lá que, lá no Canadá, né, então, para ir na casa do seu pai, estou querendo passar aí, posso passar aí? Né? Então, você liga antes. Né? Você vai na casa de um amigo, opa, você marca com ele para ir na casa dele. Aqui, o que acontece? Pô, estou passando na rua aqui, ó, casa do meu colega ali, meu amigo, você já para lá, já aperta a campainha, oi, aí, estou chegando, vai ser bem recebido, não sei o que lá, tal, 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 aquela coisa, né? A pessoa que recebe também não está esperando isso que você ligue para agendar, né? É o nosso comportamento. E lá não. Então, por isso se considera ser mais frio e a gente mais quente. Só que se a gente for analisar alguns fatos, a gente começa a perceber que isso, na verdade, não é bem assim, não é bem, né? Não é bem verdade, tá? Por quê? Então, vamos dar o exemplo aí do Canadá. Isso foi em 1981, não, foi em 1984. Aconteceu lá na cidade de Toronto, no Canadá, 1984, tá? O que aconteceu lá? Toronto é uma cidade grande do Canadá. Eles têm problema lá de drogas, tá? Todo o país tem. Todos os países têm os mesmos problemas que a gente tem. Então, países desenvolvidos têm o mesmo problema que a gente tem. A grande diferença é que alguns países reagem de maneira diferente aos mesmos problemas. E aí vai diferenciando um país do outro, tá? Então, o Canadá tem problema de droga. Isso foi em 1984, em Toronto. Tinha-se lá, né, uma cidade grande, então, problema lá de tráfico de drogas, tal. E a história de tráfico de drogas, a gente sabe como que é, né? Os traficantes brigam entre si e uma bela hora alguém que não faz parte daquilo acaba morrendo, né? Isso a gente conhece aqui no Brasil aí, infelizmente, quase que diariamente. A gente mais ouve falar é justamente gente que morreu de bala perdida, né? E aconteceu isso lá em 1984. Então, duas gangues rivais lá de traficantes de drogas estavam brigando e tal, e um dos tiros acertou um menino de 9 anos de idade. 9 anos de idade, e o menino morreu com uma bala perdida em Toronto, no Canadá, tá? E assim, na época lá, a lei era frouxa no sentido de punição para esse tipo de crime, tá? Não sei detalhes, né? Mas assim, a história que eu li é isso. Era frouxa, né? E o que houve? A sociedade toda, o país todo, isso foi em Toronto, o país todo parou. Canadá, se eu olhar no mapa, é um país grande, tá? Em território até maior do que o Brasil, em quantidade de habitantes não, mas em território é. E o país todo se comoveu com a morte lá do menino de 9 anos de idade. Eles pararam, o país parou em 1984 e exigiu que aqueles que os representam no poder, né, deputados, presidente, que lá é outra figura, mas não lembro, não sei na época o que era, tá, mas equivalente a presidente, senadores,
mudasse a lei. O povo simplesmente saiu na rua, parou e exigiu, né, que se mudasse a lei. Mudou a lei. Mudou a lei. Tem crime lá ainda? Tem, né? Tem tráfico de drogas ainda? Tem, tá? Não é o céu, né? Mas, se a gente for comparar o índice de violência que existe lá e aqui, tem justamente a ver com isso daí. Então, olha só, o que é ser um povo solidário? É aquele que simplesmente aceita receber visita a qualquer horário, sem aviso prévio, ou é aquele que de fato se indigna com a violência com o vizinho, né? Porque aqui no Brasil, na verdade, a situação é até ao contrário. Então, assim, a gente aceita receber o vizinho em casa a qualquer hora, né? Um amigo nosso em casa a qualquer hora, sem aviso prévio. A gente acha isso legal, não é? Tá? Só que isso é fato, né? A gente é natural isso em nós brasileiros. A gente não tem coragem. Se o cara ligar o som alto com funk na madrugada, a gente não tem coragem de ir lá e expor nossa cara e falar: você está incomodando, não é? Tá? A gente tem medo. Se matar o filho de um vizinho nosso, se a gente vê, há uma tendência, tá? Não é que vai ter, mas há uma tendência, inclusive, da gente muitas vezes nem querer dar testemunho com medo, né? Então, o que é ser mais solidário? Então, a gente se expor mesmo, se preocupar com o problema dos outros, ou simplesmente poder receber gente sem aviso prévio em casa, né? Tá? E tudo isso vai influenciando aonde? Final das contas, tudo vai influenciar aonde? No bolso das pessoas, tá? No bolso do país, ou seja, na economia do país, tá? Tranquilo, gente? Acabamos dando uma desviadinha aí, mas só para exemplificar. Alguma dúvida? Alguém que quer falar alguma coisa? E assim, isso sem entrar em mérito de julgamento de que um é melhor ou pior do que o outro, tá? Mas são constatações que a gente vai estar fazendo no decorrer do semestre para identificar por que em determinado lugar acontece de um jeito, na economia, e aqui em outro, tá? Eu não estou com essa reportagem aqui agora, mas dando exemplo para vocês, eu lembrei. É uma reportagem, acho que foi em 2004, 2005, justamente sobre o preço do carro. Então, assim, vamos pegar um outro carro como exemplo, um pouquinho mais requintado do que o Corolla. Então, vamos pegar um carro da marca Mercedes, né? Mercedes, aqui no Brasil, tem muito mais status do que um Corolla, tá? Na Alemanha, é um carro comum. Então, já tive a oportunidade de viajar para a Alemanha e, assim, Mercedes rodando para lá e para cá, os mesmos modelões que tem aqui lá é extremamente comum. A Mercedes é uma marca alemã, né? E conversando com os taxistas, tudo, perguntava, quanto é o carro? Não, e assim, é acessível para eles lá. E aqui não. A gente já percebe que a Mercedes aqui já é destinada para um segmento bastante específico de consumidor, tá? E eu vou ver se eu acho essa reportagem, mas um gerente, né, um gerente da Mercedes aqui no Brasil, ele falou isso com todas as letras. Eu vou achar isso, depois eu passo para vocês. Ele falou com todas essas letras. Por que eu vou vender um carro aqui no Brasil, uma Mercedes aqui no Brasil, pelo mesmo preço que eu vendo lá na Europa, se o brasileiro aceita pagar R$400 mil numa Mercedes? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Nem sempre o consumidor quer pagar mais barato. Um exemplo, o consumidor da Mercedes. Por quê? Porque ele pagando mais caro, ele vai estar estratificando a sociedade. Porque o Brasil é uma sociedade estratificada. Então, a gente tem essa questão de diferença social. Vídeo aí, vocês devem ter visto, né? A questão lá o vídeo do motoboy lá com um cara lá que pediu o lanche no condomínio, né? Tá? Aquilo reflete onde? Na economia, né? Então, ele falou com todas as letras.
por que eu vou vender o mesmo preço se o consumidor aqui está disposto a pagar R$400 mil no meu carro? Tá? Eu vou procurar isso e depois eu passo para vocês. Tá certo? E aí o resultado da economia dá aí, né, tudo que a gente sente, né? Isso vai aumentar emprego, diminuir emprego, aumentar a possibilidade de ser promovido, diminuir a possibilidade de ser promovido, tudo em função do comportamento da sociedade como um todo, tá? É interessante, até só nessa questão de comportamento de sociedade tem a ver com emprego também, né? Então, falei da diferença de questão salarial. Por que um médico tem que ganhar mais que um enfermeiro, mais que um contador, mais, né, aqui no Brasil? Apenas por razões de estratificação social apenas. Porque eu não acho um médico melhor do que um administrador, né? A minha avaliação se ele é um bom médico vai ser em função justamente do quê? Do grau de entrega daquilo que ele se propôs a fazer. Então, eu posso considerar ele um médico, ele um bom médico, não em função da formação dele, mas em função do grau de entrega naquilo que ele se propôs a fazer, tá? Mas só para fechar o exemplo. Então, ai, até me perdi aqui. Eu estava falando do quê? Da Alemanha, né? Onde que eu falei antes de falar do médico, gente? Estava com um exemplo na cabeça aqui. Do exemplo do preço. Estou falando de diferença salarial. Diferença salarial. Deixa eu pegar aqui. Você falou de um país subdesenvolvido, professor. Falou da Finlândia. Mas foi agora. Falou né? que a Alemanha tinha o mesmo filosofia que aqui, de sociedade, alguma coisa assim. Falou do Matheus, lá do motoboy. Isso, foi dele e tal. Esqueci o exemplo que eu ia dar para vocês. Que estava fora do script aqui das minhas anotações, que a gente foi falando, foi extrapolando. Olha, os meninos... você tinha falado também do Canadá, em Toronto. Sim, os meninos estavam cochichando aí, Ângelo, que porque a aula tá longa e tal, eles estavam com sono, acho que é isso. Você já tá cansado. Não, a gente já vai encerrar também, tá? Hoje é só aula introdutória só. Bom, esqueci o que ia falar da questão aí. Era o exemplo da Alemanha. Enquanto você lembra, eu queria fazer uma colocação aqui. Por exemplo, o exemplo da Finlândia. Se todo mundo não vai trabalhar para ter um salário maior, o grande barato disso é que você vai ter melhores profissionais, né? Sim, sim. Você... por que eu quero ser médico? Porque eu vou ganhar mais, né? Agora, se o médico ganha igual o corretor, o administrador, o empresário, enfim, todo mundo, quer dizer, não há necessidade de você ser médico sem ter a vocação. Você vai fazer aquilo que você gosta. Exatamente. E a tendência é que quando a gente faz aquilo que gosta, faz com prazer, faz com gosto, né? Sim. Temos melhores profissionais quando fazemos o que gostamos. Isso a gente percebe, né? A gente faz uso aí de serviço médico. Provavelmente alguns de vocês, eu já passei por vários médicos, você fala, puta, o que esse cara tá fazendo aí como médico, né? Só o jeito de falar, você vê, né? O cara não leva jeito nenhum, né? Então é aquilo. Você vai ser médico porque você tem o dom para ser médico? Não. É para manter o quê? O status da família, né? Claro que existem muitos médicos competentes. Não estou querendo falar da classe, tá, gente? Não estou me referindo à classe. Estou querendo dar exemplos aí de estratificação profissional e assim, infelizmente há, né? Então, a situação lá que o cara fala, pô, meu filho vai ser um contador? Não, ele tem que ser um médico, de jeito nenhum, né? Existe no Brasil isso. Né? Então, e quanto mais a gente estiver estratificado, mais isso vai influenciar no nosso bolso. Isso é fato. Não tem como não influenciar, tá? Tranquilo? Acabei não lembrando o exemplo que eu ia dar. E na hora que eu encerrar aqui, estiver pensando à noite... Professor, não era referente à Mercedes que um gerente de lá veio para o Brasil e falou que por que ele venderia? Ele fez essa pergunta, ele fala que ele cobra justamente por causa disso,
né? E aí eu ia emendar com outra coisa e não lembro. Que pena, mas tudo bem. Mas é isso, gente. Então, essa daqui foi a aula introdutória apenas. A semana que vem a gente começa a estar falando aí de políticas econômicas, tá? A gente vai falar de política monetária, né? Dessa questão que a colega falou de valorização do dinheiro. A gente não vai falar ainda da valorização do real em relação à moeda estrangeira, mas a gente vai até dar o significado do valor do dinheiro aqui mesmo internamente apenas, tá? Nessa questão aí de reserva de riqueza que o real tem. Qual é a reserva de riqueza que o real tem? A gente vai estar tentando enxergar isso daí, tá? Mas assim, espero que com o tempo sejamos aí uma sociedade em que o reflexo na economia melhore, né? Então, por mais que se há boa intenção em tentar aplicar alguns conceitos econômicos, não tem jeito. A economia é um reflexo da nossa sociedade. Então, se a economia é ruim, é porque nós, como sociedade, ainda temos coisas a melhorar, né? Isso é fato, tá? Beleza? Tranquilo?